Boa tarde. Algumas pessoas encaram o pecado como algo inofensivo, como certo bichinho que pode, num primeiro momento, assustar, mas que não irá produzir, não irá provocar prejuízos, males a longo tempo. De modo que algumas pessoas até veem o pecado como uma brincadeira. Fazem piadas sobre eles, brincam e até se vangloriam quando o cometem. Fazem gracejos sobre o pecado. Mas a verdade é que o pecado é profundamente destruidor. O pecado é devastador. O pecado, além de nos afastar de Deus e nos impedir de desfrutar as bênçãos de Deus, o pecado também destrói a sociedade. O pecado assola a sociedade. Isaías demonstra esta verdade quando descreve a sociedade do seu tempo, descreve o seu próprio povo, faz-nos um retrato falado de como aquele povo se comportava e quais resultados eles já estavam colhendo. Esse resultado aparece no capítulo 59 do livro de Isaías, o livro que nós estamos estudando, e chegamos agora ao capítulo 59. Leremos os versos 1 a 8. Na última vez nós já abordamos os versos 1 e 2, e agora trataremos dos versos 3 a 8, mas leremos todo o texto de versos 1 até 8. Então, Isaías 59, versos 1 a 8. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, e concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra, e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e confessamos a nossa incapacidade para compreendê-la, explicá-la, amá-la e obedecê-la. Por isso nós clamamos a Tua misericórdia e a Tua graça, atuando através do Teu Espírito Santo. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O pecado, além de nos afastar de Deus, destrói os relacionamentos sociais,
destrói a sociedade. O pecado afasta Deus de nós e causa a dissolução da sociedade. Quais seriam as marcas de uma sociedade que vive dissoluta no pecado? Baseado então nos versos 3 a 8 e fazendo pares em 3 pontos, eu quero apresentar 6 características de uma sociedade que está sendo dissolvida, que está sendo perdida e distorcida pelo pecado. O primeiro deles é que violência e mentira marcam uma sociedade que está em dissolução por causa do pecado. Violência e mentira são marcas de uma sociedade que está se afastando de Deus. Neste livro nós temos as profecias de Isaías, profeta que viveu entre o 8º e 7º século antes de Cristo, na cidade de Jerusalém, trazendo a palavra de Deus, as profecias de Deus para o povo de Judá. Um povo que, apesar de ter uma aliança com Deus, apesar de conhecer as instruções de Deus, ter a revelação de Deus, vivia tentado e caindo na tentação de adorar os deuses, de valorizar e aprovar os costumes das nações idólatras que estavam ao seu redor, que viviam se apoiando em seus próprios recursos e naqueles costumes e deuses pagãos, voltando as costas para o Deus verdadeiro, deixando de lado o Deus das Escrituras. E Isaías, então, se dirigindo àquele povo, traz as advertências de Deus e as ameaças de Deus. E aqui, Isaías mostra ou pinta um retrato de como era a sociedade, de como eles estavam vivendo. Nós temos no versículo 3, melhor dizendo, uma palavra em segunda pessoa, Deus falando diretamente para o povo. Porque as mãos de vocês, os dedos de vocês, os lábios de vocês, a língua de vocês. Mas a partir do verso 4 até o verso 8, é como se Deus se colocasse como um fiscal e se dirige a esse povo agora na terceira pessoa. São eles que fazem isso, são eles que fazem aquilo, são eles que se comportam desta maneira. Todo o texto de 1 a 8 é uma unidade só, uma estrofe do poema que compõe todo o capítulo 59, mas com essas duas subunidades, os versos 1 e 2, que faz um alerta geral, e os versos 3 a 8, que descreve em detalhes e explica o pecado do povo. Isaías, seguindo a poesia do seu tempo, a poesia bíblica inclusive, você percebe que os versos são em 2 pares de frases, onde a segunda frase enfatiza ou detalha um pouco mais a primeira. Ele vai iniciar esta parte, verso 3, tratando de partes do corpo humano, as mãos, dedos, lábios e língua. E no verso 7 ele conclui com pés e cérebro, os pés que correm para o mal e os pensamentos que planejam o mal. No meio ele tem uma ilustração onde ele fala de 2 seres do mundo animal para descrever então os efeitos do pecado daquele povo. E conclui usando uma metáfora muito forte, muito comum em todo o livro de Isaías, que é a metáfora do caminho como um estilo de vida. Mas logo nesse verso 3, descrevendo em termos bem gráficos, ele mostra a violência e a mentira. Ele diz, porque as mãos de vocês, e literalmente ele está se referindo às palmas das mãos de vocês, estão manchadas de sangue. A palavra manchada fala de algo então que destoa do que é o padrão. É como você ter uma roupa, a roupa é de uma certa cor, e você, ao comer alguma coisa, caiu algo da comida e provocou uma mancha, algo que destoa do que deveria ser. Então, sangue
destoa do que deve ser a mão, do que se deve ter nas mãos. Então dizer que elas estavam manchadas de sangue, está dizendo as mãos de vocês são culpadas de sangue. Vocês estão derramando sangue inocente, ou estão aprovando, ou estão se omitindo diante do derramamento de sangue. Vocês estão agindo com violência. Vocês estão usando a força de vocês, vocês estão usando a energia de vocês para produzir violência. E os dedos de vocês estão manchados de iniquidade. A palavra iniquidade, um termo que se refere ao pecado de modo geral, tanto indica a desobediência em si, o ato de pecar, como a culpa consequente daquele ato de pecar. Então é alguém que, ao agir com violência, o ato da violência já é iniquidade. E ao cometer aquela violência, essa pessoa carrega a sua iniquidade, se torna culpada da sua iniquidade. Não podemos deixar de ver o contraste entre o verso 1 e o verso 3. O verso 1 fala da mão do Senhor. E diz que essa mão está pronta para o quê? Para salvar. No verso 3, são as mãos do povo. Mãos que estão manchadas com violência, com sangue. Dedos que estão manchados com iniquidade. Depois ele fala da boca, referindo-se a lábios e línguas. Os lábios de vocês falam mentiras, produzem enganos. A ideia desta palavra é de acusações falsas, de levantar falso e até de juramentos falsos. E isso é algo muito fácil de ser cometido, especialmente se estamos num debate ou se temos opinião diferente de outras pessoas e queremos derrubar aquelas opiniões, queremos derrubar aqueles argumentos ou até manchar o caráter da pessoa que tem uma opinião diferente da nossa. Ou mesmo quando nós carregamos mágoas, quando nós carregamos certos ressentimentos de alguém, nós facilmente perdemos a noção de justiça, facilmente perdemos a noção de verdade e começamos a buscar informações sobre aquela pessoa, a distorcer estas informações. E se não afirmamos diretamente, nós muitas vezes insinuamos, nós plantamos dúvidas, nós tentamos torcer a verdade para que a verdade fique do nosso lado. Nós tentamos desaprovar a pessoa diante de uma outra pessoa, para que aquela outra pessoa fique a nosso favor. Quando essa palavra foi usada no capítulo 32, verso 7 de Isaías, essa palavra mentira, que também algumas vezes foi traduzida como engano, fala de você usar as palavras, usar as informações para prejudicar pessoas, para atrapalhar a vida de pessoas. Então você está, como eu disse, ou porque está imbuído de uma forte opinião, ou porque está com ressentimentos e mágoas, e quer prejudicar alguém, ou quer fazer valer a sua opinião, você chega para outras pessoas e começa a espalhar notícias, a levantar dúvidas sobre o caráter, sobre a vida daquela pessoa contra a qual você tem ressentimentos, você tem mágoas,
você está contra as suas ideias. Isso não, se derramar sangue diretamente é algo um tanto distante de nós, né? Você pegar um revólver e matar alguém, pegar uma faca e esfaquear alguém, é algo assim que não é comum entre nós. Esta segunda parte aqui, eu já acho que é bem comum. Ela começa no lar, muitas vezes, no casamento, no relacionamento conjugal. Quando um dos cônjuges se indispõe contra o outro, está magoado ou ressentido, ou não conseguiu que as coisas fossem feitas do seu jeito, e ele procura uma terceira pessoa, e ele conta a sua versão. E no contar a sua versão, ele carrega demais as cores. Ele enfatiza demais o seu lado. Ele não consegue compreender, entender ou transmitir com justiça o lado da outra pessoa. Ele tenta, através de insinuações, ou através até de coisas que ele nem deveria falar, trazer aquela pessoa para quem ele está contando para o seu lado. É disso que esse texto está falando. É a segunda parte deste versículo. Dessa capacidade que todos nós temos e raramente percebemos de deturpar a verdade, de esticar ou fazer encolher a verdade, de manipular a verdade para que ela possa estar do nosso lado. É isso que caracteriza uma sociedade que se afasta de Deus. É isso que caracteriza um povo que quer ficar distante de Deus, que perdeu a confiança em Deus. Como assim perde a confiança em Deus? Quando eu estou diante de alguém que tem opiniões diferentes das minhas, ou tem um projeto diferente do meu, ou me magoou, causou ressentimentos e me prejudicou, e eu sou tentado a usar destes subterfúgios, a usar dessa manipulação de informações, de espalhar o que eu não tenho certeza que é verdade, o que eu imaginei, o que eu achei que era. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte: eu não confio o suficiente que Deus é poderoso para resolver isso. Então eu tenho que dar o meu jeito. Eu não acredito que Deus seja amoroso o suficiente para fazer uma intervenção e resolver esse problema. Então eu tenho que puxar para mim. Eu tenho que dar o meu jeito. E o jeito que eu sei resolver é esse. É atacando aquela pessoa, é insinuando falhas do caráter daquela pessoa, é até dizendo coisas que são segredos entre eu e ela e que eu nem deveria dizer. Mas eu quero prejudicá-la, eu quero me vingar, ou eu quero fazer com que ela entenda o meu ponto de vista e venha para o meu lado. Isso é uma característica de uma sociedade que está se afastando de Deus, que não confia no poder e no amor de Deus, e por isso profere mentiras. Agora, o grande problema aqui é que quem faz isso, como eu disse, dificilmente consegue perceber que está fazendo. Porque está tão imbuído no seu senso de justiça, na validade da sua causa. Não, mas ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, eu fui magoado, eu fui magoada, me prejudicou. Que acha que o pecar de volta é válido. Que o agir erradamente para consertar um erro é o caminho. Mas não é.
é sinal de que a vida está se afastando de Deus, de que a vida está se distanciando de Deus. A outra frase fala que a língua profere, a ideia aqui é de sussurra. A palavra é a ideia de falar algo quase que entre os dentes, como que murmurar. Sussurra a maldade, a injustiça. Isso caracteriza uma sociedade que se afasta de Deus. E é interessante que o verso 4 vai mostrar que quando isso acontece, nós temos um termo que se tornou muito comum nos últimos tempos aqui no Brasil, uma insegurança jurídica. As leis e os julgamentos, as sentenças judiciais, já não tem muita propriedade. É isso que o verso 4 está dizendo. Não há quem clame por justiça. Não há quem julgue com verdade. Aqui nós temos a ideia de que as pessoas já não vivem de acordo com a justiça. Já não vivem de acordo com a lei. E é muito interessante que isso aqui faz um contraste com o capítulo 11, verso 4 de Isaías, que fala do governo justo e verdadeiro do Messias, que vai se instalar nesse mundo. Mas reforça também a ideia de que não há uma busca da justiça com justiça. Quando se busca os tribunais, é para a defesa dos próprios interesses, e não da justiça em si. Quando a pessoa, então, vai aos tribunais, quando ela clama por justiça, de fato não é por justiça que ela está clamando. Ela está clamando que os seus interesses sejam validados, que os seus interesses sejam reconhecidos como justos. As queixas são apresentadas não buscando a verdade, a realidade. Os processos não são instaurados com boa fé. Não. Os casos são levados à justiça, sim, mas são levados para satisfazer certos interesses, para pender para certos lados, e não para que a lei seja cumprida. É isso que acontece com uma sociedade que se afasta de Deus. É isso que acontece com um povo que abandona Deus. É isso que acontece com um povo que prefere os valores deste mundo, que faz suas escolhas mais de acordo com os valores temporais do que os valores eternos. É isso que acontece. É só questão de tempo para se cair nessa insegurança jurídica de você ir a um tribunal, saber o que a lei diz, mas não ter muita certeza se o seu caso será realmente julgado de acordo com a lei. Porque a sociedade se afastou de Deus. O que prevalece é a mentira. São falsas acusações. São enganos para prejudicar. E continua dizendo: confiam no que é nulo. Confiam em conceitos, em princípios que são vazios. Confiam em pretensões vãs. E de fato, nessa segunda parte do versículo, nós temos a descrição de 4 métodos de perversão da justiça. Eles iniciam os processos, mas fazendo alegações vazias, se apoiando no que é vazio.
E pode até nos lembrar de Deuteronômio 5:20, de tomar o nome de Deus em vão, no caso de Israel, fazem juramentos, que foi desse jeito, ou é por causa disso, e até juram em nome de Deus. Mas é um juramento vão, porque aquilo não é verdade. Então o processo é iniciado, mas não em cima de fatos, não em cima da verdade, mas em cima dos pretensos desejos. E aí, falam mentiras, falam falsidades. Iniciou-se o processo. E agora como é que o processo se mantém? Inventando mentiras, inventando coisas, alegando que não é verdade, usando de falsidade. Terceiro método, concebem o mal, pensando em esquemas que satisfarão seus próprios desejos, fazendo usos de subterfúgios e esquemas que irão satisfazer a eles e o seu grupo, e dão à luz a iniquidade. Isso é, executam esses esquemas, colocam esses esquemas na prática. É isso que acontece com uma sociedade que se afasta de Deus. A lei existe, os tribunais existem, os juízos existem, mas não necessariamente para cumprir a lei. Isso é resultado de um afastamento de Deus. Falta temor a Deus. E quando falta temor a Deus, o que sobra é o poder humano. O que sobra é o dinheiro humano. O poder ou o dinheiro manobram, manipulam a justiça para que seja feito o que as pessoas querem e não o que é a verdade. A maldade acaba se tornando comum. Violência e mentira marcam uma sociedade que se afasta de Deus. Mas o segundo par de resultados é frustração e inutilidade. Além de violência e mentira, frustração e inutilidade marcam uma sociedade que se afasta de Deus. Uma sociedade que preferiu o pecado. E aí vem nessa espécie de parábola, de ilustração, que Isaías nos diz nos versos 5 e 6. Chocam ovos de cobra, tecem teias de aranha. Então ele usa cobra e aranha, dois répteis aí, dois animais, que normalmente provocam medo, não é verdade? Produzem certo medo e também produzem prejuízo, pode produzir certos males. Então ele está usando esses dois para descrever a sociedade do seu tempo. Eles produzem alguma coisa, eles produzem ovos. Normalmente, o ovo serve para alimentar e manter a espécie, não é isso? Para gerar vida. Então, por exemplo, se você cria galinhas e elas botam ovos, você tem duas opções, não tem? Fritar, cozinhar, fazer uma omelete para se alimentar, ou deixar lá para a galinha chocar e você ter novas galinhas, você ter vida. No caso aqui, o que esses ovos provocam? Se você comer, você morre, porque você está comendo veneno. E se você deixar para chocar, para ele se quebrar, o que vai acontecer? Nasce uma outra cobra. Você está simplesmente multiplicando o mal, multiplicando o perigo. Através dessa ilustração, Isaías está dizendo, olha o que acontece com uma sociedade que se afasta de Deus. Olha o que acontece com uma sociedade que se dá ao pecado. Ela produz sim alguma coisa. E alguma coisa que tem até a aparência de vida. Alguma coisa que tem até a aparência de alimento. São ovos. Mas vá comer aqueles ovos. Você morre.
Vá colocar os ovos para chocar. Você está simplesmente multiplicando o mal. Eles não alimentam, mas matam. Eles geram uma nova vida, mas é vida que produz morte. E as teias de aranha, para que servem? Pode-se fazer uma roupa com teia de aranha? É o que ele está dizendo aqui? É possível? Não. Para que a aranha usa a sua teia? Para prender alguém, não é isso? Para capturar um outro animal, e depois que ela captura, o que ela faz? Ela mata e se alimenta daquilo. Essa é a ilustração que Isaías está dizendo. A sociedade, seja boa ou ruim, ela produz alguma coisa. Há resultados, há ovos, há teias, mas nem alimentam, nem investem. Duas necessidades básicas do ser humano. Nem alimentam, nem produzem abrigo. Produzem veneno que matam. Produzem engano. Não geram segurança. Uma teia de aranha, se alguém não conhece muito, pode olhar e até achar, puxa, quanto material eu tenho aqui para fazer alguma coisa. Mas assim que encostar o dedo, se desfez, se acabou. E Isaías vai explorar isso na segunda parte do verso 6. É assim que são as obras deles. As obras deles são obras de iniquidade. São atos de violência. Ninguém pode se cobrir, ninguém pode se abrigar, não serve de refúgio para ninguém estas obras. É só frustração e inutilidade. O pecado sempre promete muito e entrega pouco. Você pode ter certeza disso. O pecado, desde o seu início, ele promete muito. Lembra da primeira promessa do pecado? E sereis como Deus. E o que foi que ele entregou? Vergonha, expulsão do paraíso, desentendimento entre as pessoas, dor, cansaço e morte. Foi isso que ele entregou. Mas ele nunca diz que é isso que ele entrega. Ele nunca afirma, se você pecar, você vai morrer. Se você pecar, você vai se dar mal. Se você pecar, você vai arrumar confusão. Se você pecar, você vai arrumar destruição para a sua vida e a dos outros. Se você pecar, você vai perder a paz. O pecado nunca vai dizer isso. Ele sempre vai prometer algo bonito, algo agradável. Ele sempre vai aparecer na forma de ovos que podem te alimentar, ou gerar vida. Ou talvez na forma de uma teia bem tecida e bonita, que aparentemente você pode pegar e construir uma roupa para você. Mas quando você comer aqueles ovos, você vai perceber que são veneno. Se você permitir que aqueles ovos sejam chocados, você vai perceber que eles estão multiplicando o mal. Se você tentar fazer daquelas teias uma roupa, um abrigo para você, você vai perceber que elas te prendem e não te cobrem. É isso que o pecado faz. Eu penso que eu não precisaria estar dizendo isso aqui, porque eu creio que eu e você já percebemos isso em nossa vida. Eu creio que eu e você já experimentamos isso. Eu creio que eu e você já passamos por isso. E posso afirmar mais, mesmo sem conhecer muito a vida da maioria aqui, que eu e você já passamos por isso muitas vezes. Não foi uma só, não. Foram muitas vezes em que o pecado prometeu, nós acreditamos e voltamos envergonhados.
quebrados, frustrados, arrebentados. Porque é isso que o pecado faz. Não deixe se enganar. Ele promete muito, mas ele sempre vai entregar pouco, ou até pode entregar muito, mas é muita destruição, é muita frustração, é muita decepção, é muita miséria. Uma sociedade que se afasta de Deus tem como marcas violência e mentira, frustração e inutilidade. Mas o último par, uma sociedade que se afasta de Deus será marcada pela ruína e a falta de paz. A ruína produzida por uma pressa em destruir. E agora Isaías volta a usar o corpo humano para retratar o mal. Fala dos pés. Pés que correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. A ideia aqui é de pessoas que não têm muita paciência para fazer o mal. São rápidas em fazer o mal. Há um certo esforço, um certo zelo em destruir, um certo esforço em prejudicar, que não pensa muito para prejudicar alguém, para se vingar, para fazer o mal. São apressados nisso. Talvez para fazer o bem são preguiçosos, procrastinadores, mas para fazer o mal não. Correm, se apressam, querem rapidamente produzir o mal. Não apenas isso, mas todos os seus pensamentos, todos os seus planejamentos, todos os seus planos são para a iniquidade, são para o mal. Se vão pensar alguma coisa, se vão parar para planejar alguma coisa, é para planejar como eu posso prejudicar A, como eu posso prejudicar B, como eu posso satisfazer os meus desejos, independente se eu vou agir do modo certo ou errado, como é que eu posso fazer essa coisa errada e ainda me sair bem, como é que eu posso agir de uma maneira contrária a Deus e ainda me dar bem. É isso. E o que acontece? Final do verso 7, a ruína e destruição. Deixa um rastro de assolação, de ruína, de devastação. Novamente, eu não precisaria estar explicando isso, porque eu penso que eu e você, se pararmos um pouquinho para olhar para trás, a gente pode ver o quanto de devastação já deixou, o quanto de destruição, o quanto de pessoas que nós já fizemos sofrer, o quanto de lágrimas que nós já arrancamos de outras pessoas, o tanto de prejuízos que já causamos a outras pessoas. E normalmente, as pessoas mais próximas de nós. Porque é isso que o pecado faz. A gente não deveria se espantar com isso, porque está nas Escrituras. É isso que o pecado faz. Ele deixa devastação no meio do caminho. Ele deixa destruição. Ele deixa lágrimas. Ele deixa dores. Ele deixa mágoas. É isso que o pecado faz. E Isaías termina dizendo que não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em seus passos. E fizeram para si veredas tortuosas. São usados 3 termos aqui para falar de trazer a ideia de caminho. Na versão que eu estou usando, a primeira foi traduzido como caminho, a segunda como passos, a terceira como veredas. E são palavras que ocorrem muitas vezes em Isaías, para dar a ideia de um estilo de vida, de uma forma de viver.
Então a forma de viver destas pessoas, o caminhar destas pessoas, o estado de vida destas pessoas não é de paz. A ideia de paz é de bem-estar, da pessoa estar bem na vida. Não há, na sua vida não há paz. Também não há justiça. Não se pode procurar justiça na vida daquelas pessoas que não. O que você vai ter são caminhos tortuosos, caminhos difíceis de se andar por eles, caminhos difíceis de se trafegar. Por quê? Porque quem anda por elas não conhece a paz. E aqui há um retrato muito apropriado, para mim, muito pertinente de uma sociedade sem Deus. As pessoas precisam trafegar, não é verdade? Precisam ir a outros lugares, precisam comprar, precisam vender, precisam visitar, precisam produzir. Mas o que acontece numa cidade, num estado ou num país onde o mal predomina? É seguro viajar? Hã? É seguro sair de casa? O que acontece quando se mora num bairro onde a maldade predomina? Pode chegar e sair a qualquer hora da noite? Pode? É isso que Isaías está dizendo. É isso que acontece com uma sociedade, um país. Quem gosta de história e lê os vários momentos da história humana, pode perceber isso. Que a falta do temor a Deus produz uma insegurança que as pessoas têm medo de viajar. Um comerciante sai para vender sua mercadoria em outro lugar e ele vai com medo. Porque ele pode ser assaltado no caminho, ele pode ser roubado. E depois que ele vender, se ele conseguir vender a sua mercadoria e volta com dinheiro, o que pode acontecer? Ser roubado e ser morto, e assim vai. É uma sociedade. Esse é o resultado de uma sociedade que se afastou de Deus. O pecado destrói a paz dos outros, mas também nos faz perder a nossa paz. Novamente, eu não precisaria estar falando disso. Nós poderíamos ter isso em casa, poderíamos ilustrar isso em casa. Você, por algum momento, perde a calma e age de modo errado com o seu cônjuge. Ofende, briga. Você fez ele perder a paz, não fez? Ou ela? E você? Ficou na boa? Não, perdeu também. E dependendo do caso, os filhos. O que acontece? Perderam também. E se não for logo tratado, daqui a pouco vem sogro, sogra, pai, mãe. Não é verdade? É isso que o pecado faz. Não espere coisa boa do pecado. Ele não tem como dar. Ele não tem. É isso que ele faz. Ele acaba com a sua paz. E faz com que você acabe a paz dos outros. Destrua a paz dos outros. Quando uma sociedade abandona Deus e se volta para o pecado, estas serão suas marcas: violência, mentira, frustração, inutilidade, ruína e falta de paz. Se você tem um certo conhecimento das Escrituras, você vai lembrar que esse texto, ou parte desse texto de Isaías, foi citado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versos 15 até 17. E lá Paulo não está falando do povo de Judá apenas. Ele está falando de todos nós. Ele está mostrando que aquilo que Isaías profetizou, que Deus falou através de Isaías para o povo de Judá, vale para todos nós. Valeu 700 anos antes de Cristo,
quando Isaías profetizou para o povo de Judá. Valeu em termos de 50 e pouco depois de Cristo, quando Paulo escreveu isso aqui, que ele diz, no capítulo 3, verso 15 da carta aos Romanos: os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. E são válidos hoje. O pecado afasta Deus de nós. Versos 1 e 2 aqui. O pecado impede que Deus escute as nossas orações e responda. Versos 1 e 2. Mas além disso, o pecado destrói os nossos relacionamentos. O pecado nos marca com violência e mentiras. O pecado nos marca com frustração e inutilidade. O pecado nos marca com destruição, ruína e falta de paz. O próprio capítulo 59 vai mostrar que só há um meio de romper isso. É aceitar a providência do próprio Deus, de fazer uma expiação por nós, uma correção no rumo da nossa vida. E Ele fez isso enviando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É por confiar, arrependidos, reconhecendo o prejuízo, o mal que o nosso pecado já produziu e produz, e se não houver arrependimento e mudança de vida, vai continuar produzindo. Reconhecer isso e arrependido, voltar para Deus, confiando única e exclusivamente no sacrifício de Jesus na cruz, é que o ciclo é quebrado. É que podemos de fato desfrutar da paz. Sem isso, continuaremos distantes de Deus, destruindo a vida de outros e destruindo a nossa própria vida. Amém.